Boa noite, pessoal. Então hoje a gente começa a inauguração, o primeiro encontro aqui do Núcleo de Estudos. Eu estou muito entusiasmado porque eu nunca organizei de fato, um grupo de estudos próprio aqui na UFSC, e eu tenho orgulho de dizer que a gente é o único grupo de estudos libertário da UFSC. A gente é o único grupo de estudos com foco em escola austríaca e o único grupo de estudos que segue o rigor do individualismo metodológico. Então a gente vai fazer uma série de apresentações. Vamos fazer apresentações sobre economia, sobre filosofia, sobre política, história. Eu tenho certeza que essa vai ser uma reunião extremamente proveitosa para todo mundo. Seja bem-vindo aí, professor. Obrigado, Yuri. Então, antes de tudo mais, boa noite a todos que vieram aqui assistir essa palestra inaugural do Núcleo Rothbard. Então, como foi programado, hoje nós vamos tentar responder a uma pergunta: por que escola austríaca? O que nos leva a estudar a escola austríaca? Então, essa é a pergunta que nos norteia aqui, essa é a pergunta que a gente vai tentar esclarecer. Em relação a este que vos fala, eu sou professor justamente de História do Pensamento Econômico no curso de Economia da ESAG, da UDESC. Eu me formei aqui no curso de Economia da UFSC, em muito tempo atrás, uma época que provavelmente os pais de vocês nem se conheciam, mas tudo bem. O fato é que, na época, ninguém falava, ninguém discutia a escola austríaca aqui na UFSC, e acho que se há estudante de economia aqui dentro da UFSC, eu acredito que também não se discuta, não se fala muito a esse respeito. Então, a nossa grande interrogação, por que estudar a escola austríaca, vai começar exatamente bem do início mesmo. Se nós formos considerar a história do pensamento econômico, até a segunda metade do século XIX, até a década de 1870, se alguém falasse em ciência econômica, falaria em primeiro lugar na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, em segundo lugar na França, em terceiro lugar os mais antenados falariam de autores de língua alemã, mas provavelmente ninguém falaria no autor no antigo Império Austríaco. Tá? Essa escola é a escola que vai colocar a Áustria no mapa do pensamento econômico, é a escola que vai colocar um país relativamente extenso naquela época, um país que tinha um império, assim por dizer, multiétnico, na medida em que ele abrangia múltiplos povos que depois iriam se organizar em outras nações. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, von Mises nasceu na cidade que hoje pertence à Ucrânia. Para terem uma ideia da extensão do antigo Império Austríaco, tá certo? E aí, na Universidade de Viena, um professor, até então bastante obscuro, um professor que ensinava a disciplina de Economia Política na Faculdade de Direito da Universidade de Viena, chamado Karl Menger, começou a sua trajetória intelectual publicando um livro de princípios de economia política, que podemos dizer que é um livro efetivamente revolucionário. Só não foi mais conhecido na sua época por uma razão bem simples. Se, por exemplo, na Inglaterra as pessoas cultas sabiam falar francês, poucas delas sabiam falar alemão. E aí Menger publicou o seu livro em alemão. Além do alemão, ele falava fluentemente o latim e o francês. Mas o fato é que nenhum dos dois idiomas, na verdade, se prestava à publicação do seu livro. Menger, graças ao livro que ele publicou,
ele ganhou fama em Viena e foi convidado pelo imperador Francisco José a ser tutor, um dos tutores do príncipe herdeiro do trono. Enquanto isso, paralelamente, ele mantinha o seu curso na Universidade de Viena e em pouco tempo ele tinha formado 2 discípulos que levaram adiante as suas ideias, von Wieser e Ben Bawerk. Bem, a escola austríaca, como ela ficou conhecida, ela vai se desenvolver na Áustria no final do século XIX, ela vai ganhar fama na Áustria, ela vai ficar conhecida entre as nações de língua alemã por causa de uma grande controvérsia intelectual envolvendo o Menger e os chamados historicistas alemães, tá? Mas essencialmente o que caracterizava a escola austríaca, o que tornava a escola austríaca algo diferente do que existia na época, é que ela era uma reação, uma crítica à chamada Escola Clássica de Economia. Escola essa que tem a sua origem no final do século XVIII, com o livro A Riqueza das Nações, e que vai se espalhar pela Europa, embora ela não vá ter penetração muito forte nos países de língua alemã. Entretanto, a escola clássica, ela se torna um sinônimo de economia. Em 1848, John Stuart Mill publicou um livro de princípios de economia política que se tornou, assim por dizer, o livro-texto. Todo estudioso de economia na Europa e nos Estados Unidos, nesse período, aprendia os fundamentos da sua profissão com esse livro. E aí, tá? Enquanto John Stuart Mill consolidava a escola austríaca, um outro autor, um autor alemão, Karl Marx, preparava a crítica à escola austríaca. Só que a crítica à escola austríaca de Marx, ela não vai até os fundamentos da escola clássica, feita por Marx, não vai até os fundamentos teóricos dessa escola. Ela simplesmente mostra, ó, a escola clássica apontou na direção certa, mas chegou no lugar errado. Menger, junto com outros autores que vão escrever quase que simultaneamente, Jevons na Inglaterra e Walras na Suíça, um escrevendo em inglês, o outro escrevendo em francês, Menger vai dizer, não, olha, a escola clássica, ela não só chegou na direção errada, porque ela se perdeu no meio do caminho. Ela chegou na direção errada porque ela partiu do ponto de vista errado. Então, o que o Menger buscava afirmar é que, olha, os clássicos trabalham com um tipo de raciocínio que é um raciocínio indutivo. Eles trabalham com a ideia de que, se você fizer observações ao longo do tempo e encontrar uma regularidade, você pode enunciar uma lei. Mas, se a gente for pensar, na época que a escola clássica estava nascendo, um escocês chamado David Hume já tinha provado que o método indutivo tinha um problema bem grave. Qual era esse problema? Hume disse, olha, não é porque o sol nasceu todos os dias até hoje de manhã que ele vai nascer amanhã. Eu só posso afirmar que o sol nasceu todos os dias até hoje. Amanhã pode ser que ele não nasça. O fato de ter acontecido até agora não garante que vai acontecer no futuro. Simultaneamente, na Alemanha vinha se desenvolvendo a chamada escola historicista, que trabalha com a seguinte hipótese: se você quer compreender a economia e a sociedade de um país, você tem que estudar a sua história, porque cada país evoluiu de uma maneira única, historicamente falando. E porque evoluiu de uma maneira única, cada um deles deve ser estudado individualmente. Então, esqueça a hipótese de que você pode formular leis econômicas. O Menger disse, tudo isso aí é balela.
Se você parar para pensar, em todas as sociedades, em todos os campos, existem algumas leis naturais básicas. Essas leis naturais básicas moldam o comportamento humano, moldam as sociedades e, sobretudo, fazem tudo isso aí num prisma individual. Marx dizia, o que importa não é o indivíduo, o que importa é a classe social. O indivíduo não existe fora da sua classe. Aparentemente ele não percebeu que ele, sendo oriundo da pequena burguesia, não tinha como ser, a não ser um burguês. E, no entanto, ele se considerava o porta-voz da classe operária. Mas até onde se sabe, Marx nunca chegou perto de uma ferramenta dentro de uma indústria. Tá certo? O ponto crucial nessa história toda é que a economia que Menger defende é uma economia baseada no indivíduo. E essa economia vai se desenvolver, primeiro, a partir dele, desse fundador da escola. Menger é um dos criadores da teoria subjetiva do valor. Ora, o que é a teoria subjetiva do valor? É basicamente a noção de que qualquer coisa que exista no mundo vale aquilo que você quer que ela valha para si. Então, eventualmente, se, por exemplo, eu sou torcedor de um determinado time de futebol, uma camiseta desse time de futebol vale para mim como uma forma de apoiar o meu time, como uma forma de mostrar para todo mundo, ó, pessoal, eu sou torcedor do time X. Agora, uma camiseta de outro time de futebol não vale nada para mim. Vale, de repente, como pano de chão. Mas aí eu não preciso pagar o que uma camiseta de time de futebol custa no mercado, né? Não uma camiseta oficial. Então, nesse sentido, Menger trabalha com a ideia de que, olha, não adianta tu tentar procurar uma base objetiva para o valor e dizer, ó, um objeto vale a mesma coisa para todo mundo, se cada pessoa, na verdade, vai dar um valor diferenciado a cada coisa que existe no mundo. E aceite isso. Acabou. Simultaneamente, ele buscou mostrar que aquele método histórico tinha limitações, tinha falhas, tinha problemas. Ele criou uma teoria bastante inovadora sobre a origem da moeda, demonstrando que a moeda, na verdade, ela existe quando alguém acredita que aquilo ali é um meio universal de troca. Quando alguém acredita que aquilo ali pode ser usado para eu pegar um objeto qualquer, um bem qualquer, que seja do Yuri, ofereço a ele uma quantia em moeda, ele me oferece esse objeto, eu posso vender ele para a Júlia. Em troca, a Júlia vai me dar uma quantia de moeda semelhante, um bem semelhante àquele que eu usei para adquirir o objeto do Yuri. O que acontece, na verdade, é que isso aí não depende de alguém chegar e dizer, ó, de agora em diante pedaços de arame vão ser moeda. Depende que a gente deseje usar os pedaços de arame como meio de troca, diria eu. É uma observação interessante, né, que nesse caso, nesse exemplo, a sociedade enriqueceu um pouco, porque eu não valorizava tanto a minha camisa quanto a Júlia foi valorizar, entendeu? Certo. Então, nessa troca, houve produção de riqueza, né? Certamente. A troca ajuda a produzir uma riqueza. A última contribuição que eu chamaria a atenção do Menger é a chamada teoria da imputação do valor. Se você pegar a maior parte da teoria econômica, até hoje, eles vão chegar para você e vão dizer, um bem de capital tem um valor X, associado à capacidade dele de produzir uma quantidade Y de produto. O Menger vai dizer, se aquela quantidade Y de produto não pudesse ser comercializada, não pudesse ser trocada, sabe o que aquilo ali vale? Nada. Sabe o que aqueles bens usados para produzir aquele Y vale? Nada. Então ele inverte a ideia. Um bem de capital, na verdade, vale aquilo que ele é capaz de obter no mercado.
Se o produto que ele gera é valorizado no mercado, o bem de capital, então tem o valor derivado daquilo ali. Certo? O Menger, além desse livro, Princípios de Economia Política, ele deixou um livro chamado Investigações sobre o Método das Ciências Sociais, que resume toda a briga dele com os historicistas alemães. Essa briga, essa discussão, consumiu tanto tempo do Menger que o segundo volume do livro que ele estava planejando escrever, do Princípios de Economia Política, nunca apareceu. Então ele deixa algumas questões em aberto. Dentre essas questões, uma delas está a teoria do capital e do juro, que aí o discípulo dele, um dos discípulos dele, o Ben Bawerk, desenvolveu. Ben Bawerk apontou um aspecto muito interessante. Vocês já pararam para pensar que se você considerar a produção de um bem qualquer, que vai ser ofertado no mercado, e dizer, ó, esse bem vale, digamos, R$100. Aí você bota ele no mercado. Aí o que acontece? Ninguém compra. Se ninguém compra, de que adianta você chegar lá e dizer que esse bem tem um valor equivalente a R$100 em moeda? Que o preço é diferente do valor. O preço é diferente do valor, esse é um aspecto importante. Mas o aspecto mais importante é, se eu disser que eu sou capaz de produzir o equivalente a R$100 com um determinado bem de capital, Ben Bawerk diz, não, porque você nunca recebeu os R$100. Ah, daqui a um mês eu vendi. Aí vai te perguntar, tá, um mês depois os R$100 valiam exatamente a mesma coisa, compravam exatamente a mesma coisa que compravam no mês passado? Não. Aí o Ben Bawerk estabelece uma questão que até hoje tem um bocado de gente que nunca percebeu exatamente qual é a importância dela dentro da economia. O tempo. Se vocês pegam modelos matemáticos econômicos, esses modelos normalmente eles são simultâneos. Por exemplo, olha, pega a teoria keynesiana, bota lá, um aumento na quantidade de moeda deve gerar um aumento X na demanda por bens. Deixando de lado o fato de que não é uma relação assim de causa e efeito tão fácil quanto ele diz. Tem muita coisa que pode acontecer entre você injetar a moeda num dia e aquilo ali efetivamente virar consumo, virar aumento de demanda. E nesse meio tempo, o efeito da injeção de moeda é fortemente modificado. Por quê? Porque o tempo passa. Só que a teoria keynesiana trabalha como se, botou moeda agora, simultaneamente pode, gente, injetei moeda desse lado agora e olha só aqui, o consumo está aumentando. Quem estava certo? E aí você desconsidera a questão temporal. Falei. Eu ia perguntar justamente isso, né? Quem foi o autor que introduziu essa noção de preferência temporal? Porque isso veio depois do Menger, né? Foi Sim. O próprio Bawerk. Ben Bawerk? A noção de preferência temporal, tá? Ela aparece delineada no Ben Bawerk, um pouquinho melhor no Wieser, mais ainda no Mises e no Hayek. Sim. E aí, do lado, por mesmo exemplo, que você tivesse uma moeda deflacionária, isso ainda não valeria a pena necessariamente, porque pode ser que você gostaria de ter esse dinheiro disponível hoje para gastar hoje, né? O que eu posso dizer é o seguinte, mesmo que a moeda mantivesse o seu valor, o seu poder de compra ao longo do tempo, sem qualquer alteração, ainda assim, entre você receber a moeda e você finalmente conseguir gastar a moeda, sempre tem muita coisa que pode acontecer. Entre as coisas que podem acontecer é você dizer, puxa, recebi moeda a mais que eu não estava esperando receber, não tenho nenhum plano de consumo, vou botar essa moeda na poupança. É verdade que o Keynes percebeu isso aí e considerou isso no seu conceito de armadilha de liquidez, mas isso é outra história. Mas o fato é que, mesmo ele considerando isso aí, permanece a dúvida. Por que que você vai trabalhar como se as coisas fossem simultâneas quando elas não são? Então,
esse ponto. Bembaver também se envolveu numa amarga polêmica com os socialistas austríacos. E há que se dizer que a fama dele e do mestre dele, do Menger, já tinha sido tão grande que os marxistas austríacos decidiram colocar os seus pupilos mais brilhantes para participar das aulas do Bembaver, só para discutir e ver o que ele estava criticando, para então poder formular uma resposta. Então, devemos, por exemplo, ao Bembaver que o trabalho de ter lido o Capital inteirinho e ter feito uma afirmação extremamente sarcástica. Marx diz ao longo do seu livro diversas vezes, e ele cita o número de vezes que ele diz, que todo valor deriva do trabalho. Entretanto, Marx apresenta, se não me falha a memória, 35 exceções em que o trabalho é incapaz de determinar o valor de um bem qualquer, de um determinado bem. Aí ele pergunta, como dizer que determina todo o valor se ele mesmo reconhece 35 exceções? Cadê a ciência econômica nessa história toda? Ele deixou vários livros a respeito do Capital, do Juro, e aquele último ali que é onde tem as críticas mais virulentas ao sistema marxista. A história continua com o von Mises. Von Mises é aluno dos dois, do Bembaver e do Wieser, que eram contemporâneos. Tá? Inclusive eram cunhados. Von Mises, ele estudou o direito e a economia na Universidade de Viena e foi o principal responsável por difundir a escola austríaca fora da Áustria. Por quê? Porque na década de 40, ele fugiu da Áustria para a Suíça e da Suíça para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, embora ele não tenha conseguido um cargo de professor titular, ele conseguiu um cargo de professor auxiliar na Universidade de Nova York. E lá ele formou diversos autores, dos quais o mais famoso seria o Rothbard, nas ideias austríacas. Ele é o cara que deu a visão definitiva à noção do individualismo metodológico. Ele estudou o ciclo econômico, que era algo que vinha preocupando os autores de economia desde meados do século XIX, a partir da oferta da moeda, e ele continuou a crítica do Bembaver ao socialismo, inclusive ao intervencionismo, e fez a defesa do liberalismo. Ele tem muitos livros publicados, tá? Dentro da economia, o mais famoso é a Ação Humana. Se você já tiver em mão, sabe que é um calhamaço de mais de 1000 páginas. Não é exatamente o livro mais fácil do mundo de se compreender, mas para um livro de teoria econômica, ele é razoavelmente intuitivo. Aquele outro ali, Theory of Money and Credit, há quem afirme que se na época que ele foi lançado existisse prêmio Nobel de Economia, ninguém teria tirado do von Mises. Porque ali a noção dele sobre a moeda, que eu espero que a gente venha desenvolver futuramente, né, Yuri, aqui no núcleo, a noção do von Mises sobre a moeda era a mais completa da sua época. Ele também escreveu um livro sobre o método, escreveu o volume sobre o socialismo e, a partir de uma série de palestras, o livro As 6 Lições, que ficou muito famoso depois que aquele lutador de MMA falou a respeito dele, depois de ter ganhado uma luta. Ainda na Áustria, um dos principais discípulos dele foi esse cara aqui, Friedrich Hayek. Pessoalmente, é dos autores austríacos o que eu mais estudo, que eu estudo mais a fundo, porque para mim é o autor com maior amplitude, maior abrangência de pensamento dentre todos.
O Hayek escreveu sobre muitos temas diferentes que me interessam bastante. Então, é o cara que eu mais gosto de ler entre os austríacos. Só não é o mais fácil de se ler, não. O Hayek enquanto von Mises é um autor amigável para você ler, o Hayek não é. O Hayek ele é bem complicadinho em vários momentos. Bom, ele reformulou a teoria do capital, do Ben Baver, porque uma crítica que o Ben Baver recebeu é que a teoria dele do capital era excessivamente objetiva. E aí a subjetividade que marcava os austríacos perdeu. Então o Hayek tentou recuperar um pouquinho isso aí. Ele criticou o socialismo e o planejamento econômico, e a crítica dele vai um pouquinho além da de von Mises, a ponto de provocar uma reação que ficou conhecida como o socialismo de mercado, em que um grupo de autores tentou provar que você não tinha problema da propriedade das empresas ser do Estado ou de sindicatos de trabalhadores. Isso não fazia problema, não era problema. Essas empresas, apesar dessa propriedade comunal ou estatal, poderiam operar no mercado. Eu nunca encontrei isso aí escrito, mas dizem que a reação do Hayek, quando ouviu falar isso aí, ele foi mais ou menos no estilo. Quer dizer, então, que você preferiria comer a foto de um bolo em vez de uma fatia de um bolo de verdade? Se você acha que a melhor forma de fazer com que o socialismo funcione, economicamente falando, é imitando o mercado, por que não seguir uma sociedade de mercado? Não liberar o mercado de uma vez por todas? A cópia, então, vai ficar melhor do que o original? Essa é a pergunta dele. Bom, mais do final da vida, ele começou a trabalhar com questões do direito, da moral e do que ficaria conhecido como economia institucional. Tudo isso tentando determinar como esse conjunto de condições pode gerar a propriedade. Ele escreveu vários livros, dos quais eu destaco O Caminho da Servidão, que é um livro que foi extremamente bem vendido, Direito, Legislação e Liberdade, que é um livro que ele publicou nos anos 70, ficou esquecido no Brasil durante muito tempo, até ser reeditado uns 2, 3 anos atrás, e A Desestatização do Dinheiro, que meio que virou uma bíblia para os estudiosos de moedas digitais. Bom, o Hayek foi morar na Inglaterra, e lá na Inglaterra ele popularizou os austríacos, porque ele organizou uma coleção junto à London School of Economics de clássicos da economia que nunca tinham sido traduzidos para o inglês. E aí, com isso, ele incluiu vários livros de autores austríacos que então tornaram a escola mais conhecida. Von Mises foi para os Estados Unidos, e lá, entre os seus alunos, ele teve o Rothbard. O Rothbard, ele é um autor que buscou reforçar o caráter libertário da escola austríaca. Ele procurou usar as bases da teoria econômica austríaca até então para construir um tratado mais geral de economia, que é o Homem, Economia e Estado. E ele foi um dos grandes estudiosos da Grande Depressão americana e também da história monetária dos Estados Unidos. Estudou fortemente o fenômeno da moeda. E aí, como um crítico do Estado, ele escreveu a Anatomia do Estado e a Ética da Liberdade. Ele também é um dos responsáveis por desenvolver a teoria do anarcocapitalismo. Então, como a gente mencionou, von Mises fugiu da Áustria com medo da perseguição dos nazistas. Ele tinha ascendência judaica, então ele percebeu que se ele permanecesse, ele corria riscos. E não apenas ele tinha ascendência judaica, como ainda por cima ele era um defensor de uma economia liberal,
que é o que pode haver de mais oposto à economia intervencionista dos nazistas e fascistas. O Hayek, já na década de 30, recebeu um convite para ir para Londres. E aí, de Londres e de Nova York, a escola austríaca então começou a ganhar o mundo. No Brasil, os primeiros livros de autores austríacos, ligados à escola austríaca, foram publicados na década de 70, já faz bastante tempo. Mas o fato é que da década de 30 em diante, ela começou a se espalhar e há 3 lugares onde ela se mostra bem forte academicamente falando. Nos Estados Unidos ela ainda é forte, na Espanha ela tem uma força fora do comum, e inclusive na Argentina. E aqui no Brasil nós temos em vários estados centros de estudo, grupos, mais ou menos como o que nós temos aqui, que buscam desenvolver as ideias austríacas. Fala aí. Fica o convite aí, pessoal, aproveitando a deixa, para a minha apresentação da semana que vem, que eu vou falar justamente sobre a economia da Alemanha nazista, né? Refutar esse mito do milagre econômico impulsionado pelo Estado, tudo isso com a ótica da Escola Austríaca de Economia, né? Então a gente vai anunciar amanhã nas redes sociais e vai ser bem bacana, vai ser quarta-feira também, semana que vem. Não percam. Beleza. Então. 17 ou 8 horas? Você me pegou, não sei. Mas vai estar no anúncio. Beleza, então, gente, vamos começar a pensar realmente. Tá, e os austríacos são relevantes hoje em dia? A resposta é que eles são. Os austríacos, eles conseguem desagradar, de um lado, os economistas marxistas, e do outro lado, eles conseguem desagradar os chamados economistas do mainstream, que se dividem entre os keynesianos e aqueles que têm alguma influência de Keynes até hoje, qualquer que seja a sua escola, tem neo-keynesianos, pós-keynesianos, por exemplo, mas todos eles ligados de uma forma ou de outra às ideias originais, e os economistas neoclássicos que partiram cada vez mais para a formalização matemática da economia. Uma coisa que sempre surpreende quem começa a estudar a escola austríaca e teve uma formação mais mainstream mas não tem gráficos, normalmente não tem equações, não tem tabelas com dados numéricos, quando tem, eles são interpretados qualitativamente, não quantitativamente. Aí eles perguntam, mas como é que os austríacos efetivamente trabalham? Os austríacos mantêm, basicamente, algo que o Wieser escreveu no começo do século XX. Teoria econômica tem que ser alguma coisa que a pessoa comum seja capaz de entender. Porque se ela não entender, ela vai fazer economia e vai fazer errado. Porque economia, você não tem como escapar, você vive a economia. Mas se você quiser entendê-la, você tem que usar uma linguagem que as pessoas comuns entendam, dizia o Wieser. E eu acho que ele tinha razão. Toda vez que você pega a economia modelada matematicamente, me vem à cabeça uma piadinha. Dizem que um avião caiu e alguns profissionais, cada um de uma profissão diferente, sobreviveram. Um deles era um engenheiro que, quando eles encontraram uma lata de comida e não encontraram nenhum abridor, disse: gente, é muito fácil. Aí ele desenhou na areia uma máquina simples que poderia ser construída com o que tinha na ilha e abriria a lata. Um físico disse: pessoal, a gente não precisa nem se preocupar. Nós estamos perto do Equador, o sol é muito forte. Põe a lata no sol
a comida vai se expandir e a lata vai acabar se abrindo sozinha. Aí o economista diz, bom, então deixa eu apresentar a solução da minha ciência. Suponha que nós temos um abridor de lata. Toda vez que a economia é modelada matematicamente, está lá, suponha tal coisa, suponha isso, suponha aquilo. Aí o que acontece? Eles pegam, colocam os números dentro de todas essas suposições e dizem, se você aumentar em X% a taxa de juros, o resultado vai ser um impacto de Y% na taxa de inflação. Aí, eventualmente, isso não acontece. Aí o economista vai dizer, realmente, a inflação não caiu tanto quanto a gente imaginava. Não pode observar, ela caiu. Aí, se alguém perguntar, mas por que ela não caiu tanto quanto você imaginava? Não preciso responder. Deixa eu ver quais eram as suposições para essa relação de causa e efeito entre aumento do juro e diminuição da inflação. Aí tu percebe, isso aqui é irreal. Isso não acontece na realidade. Os austríacos não fazem previsões normalmente. Os austríacos, quando fazem previsões, jamais vão dizer, olha, vai haver uma mudança de tantos %. Eles só vão dizer a tendência geral. É aquele negócio. Os austríacos não fazem muitas previsões, mas os economistas matemáticos acabam sendo vítimas dessa brincadeirinha aí. Os economistas previram 11 das últimas 10 crises internacionais. É verdade. Infelizmente isso acontece. É aquele negócio, quem fala demais um dia acaba dando bom dia a cavalo. Então, infelizmente tem economistas que falam demais. E aí, mais ou menos, todos eles ficam como aquela vidente que todo ano aparecia no Fantástico, dizendo, vai acontecer tal coisa. Nunca acontecia. Um ano aconteceu exatamente o que ela disse que ia acontecer. Aí pronto. Todo mundo esqueceu que ela tinha errado umas 50 previsões, mas ela acertou uma. Então, não, realmente, essa mulher é um fenômeno, ela acertou o que ia acontecer. Bom, só um pequeno comentário. Essa questão da previsão. Não tem um economista austríaco que conseguiu prever a crise de 2008? Ele ficou super conhecido, inclusive, por conta disso. Então, ele previu, mas ele não previu, por exemplo, a magnitude da crise. O que ele simplesmente disse é, se continuar fazendo como estão fazendo, o resultado vai ser uma crise. E ele disse, a crise vai ser assim, assim e assado. E ele acertou em cheio. Mas ele acertou em cheio por quê? Ele acertou em cheio pura e simplesmente porque em nenhum momento ele disse, se continuar crescendo determinada variável, o resultado vai ser esse aqui. Uma mudança em outra variável com tal percentual. Ele não disse isso. Ele disse, se continuar dessa maneira, vai quebrar. E aí, quando tu olha em retrospecto, fica pensando, mas é claro que ia acontecer isso, não tinha como acontecer diferente. Esse é o ponto que, no final das contas, a gente pode dizer que, ele deu uma tendência e acertou a tendência. E é isso que os austríacos conseguem fazer, prever tendências. Bem, dentro da noção de relevância da escola austríaca para o pensamento econômico hoje em dia, a gente destaca alguns aspectos importantes. Por exemplo, na segunda metade do século XX surgiu a chamada nova economia institucional nos Estados Unidos. Vários institucionalistas ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Douglass North, Oliver Williamson, Ronald Coase, que é bem anterior a toda essa turma aí. Tá? Mais recentemente, o Acemoglu, o Robinson e o Simon Johnson, todos eles autores institucionalistas. As instituições tinham sido tratadas por alguns economistas meio fora das correntes principais nos Estados Unidos no final do século XIX. Mas no século XX, elas entram pela obra do Wieser e do Hayek na discussão econômica. O Hayek falava em instituições na década de 30, mas só foi completar a teoria dele na década de 80.
Toda vez que ele disse, não, agora eu vou escrever sobre isso. Acontecia alguma coisa que ele tinha que dar atenção para outro assunto. O Wieser, no século XIX, já falava, olha, costumes são importantes, leis tácitas aceitas pelas pessoas são importantes. Da década de 80 para cá, a economia e a psicologia estabeleceram um diálogo bem mais profundo do que tinham feito até então. E aí, nesse sentido, o Mendel, por exemplo, dizia, o homem pode ser irracional, ele não é 100% racional. E a economia comportamental justamente trabalha com a ideia de que a nossa ação não é 100% racional. Von Mises dizia que você não pode reduzir toda a ampla gama de ações humanas a uma única motivação. E, portanto, as ações não podem ser previstas a partir de uma noção única. Tem múltiplas fontes de motivação. E o axioma dele de que o ser humano sempre busca o maior estado de satisfação? Então, como um axioma, ele apresenta isso aí como uma verdade irrefutável. Mas o ponto fundamental é o seguinte: tua motivação pode ser essa, a forma pela qual você vai atingir a máxima satisfação é que não vai ser a mesma. Além disso, a ideia dele poderia ser colocada da seguinte maneira: uma coisa seria a máxima satisfação que necessariamente ocorreria a partir de um curso de ação. Outra é a máxima satisfação possível. Ou seja, enquanto, por exemplo, a economia tradicional trabalha com o seguinte aspecto: uma pessoa vai consumir um bem até que a utilidade marginal do bem seja zero. Se tu pega assim, a primeira unidade é 10, a segunda unidade é 9, a nona unidade seria 1, a 10ª unidade seria 0. Como, na verdade, você trabalha com uma função contínua, você poderia ter 0,99, 98, 97, 0,999, 0,998. Por von Mises, na verdade, a pessoa poderia simplesmente chegar ali e dizer assim, olha, atingiu 3, é o que eu preciso. Não preciso igualar a 0, não preciso chegar no 0. O Hayek trabalhava com a noção de que o conhecimento está ligado a fatores psicológicos da pessoa, e ele dizia, olha, decisões econômicas são imperfeitas. Por quê? Porque a psicologia nos leva a uma imprevisibilidade das nossas decisões. E se a gente pegar uma moeda? Na década de 20, Keynes escreveu que a volta da Inglaterra ao uso do padrão ouro, lastreando a libra ao seu estoque de ouro e dando à libra um valor real, que eu poderia trocar a moeda em libra por ouro, se você dispusesse da quantia necessária, aquilo ali era uma coisa de Idade Média, que não tinha razão de existir. E o que o Keynes, no final das contas, sugeriu? Olha, se está havendo uma crise, se o emprego está diminuindo, põe o dinheiro na economia. Aí, se o governo não tiver dinheiro, ele que imprime o dinheiro. É ele que é o dono da casa da moeda, ele imprime o dinheiro. Só tem uma coisa que os keynesianos contemporâneos fazem questão de esquecer. Keynes dizia, a economia está dando sinal de recuperação, para de injetar moeda, deixa ela girar sozinha. A única coisa que ele não percebeu é que uma economia embasada em injeção permanente de dinheiro cria um bando de viciados. Eu costumo dizer que ela cria uma economia de passarinho no ninho. Sabe aquele passarinho de biquinho aberto? Enquanto o pai e a mãe vêm e jogam minhoquinha dentro do biquinho? Então, é basicamente isso que a injeção de moeda na economia acaba gerando. O Hayek, por sua vez, chegava ali e dizia assim, olha, por que a moeda tem que ser monopólio do governo? Um banco pode emitir moeda. Como um banco vai emitir moeda? Se um banco tem boa reputação no mercado, pega e bota ali, ó, isso aqui vale X unidades de um padrão de conta qualquer,
Se você for lá e trocar aquele pedaço de papel no banco, você vai receber aquelas X unidades. E ponto final. Basta que as outras pessoas reconheçam que aquilo ali, não, pô, realmente eu posso trocar isso aí por alguma coisa real. Pode ser até a moeda do governo. Eu acho muito engraçado que um dos poucos grupos de estudiosos que defendem uma ideia dessas aí fogem dos austríacos como o diabo foge da cruz, que é o pessoal da economia solidária. O pessoal da economia solidária defende, olha, vamos criar uma moeda para o nosso mercado solidário, que circula só aqui dentro. Não serve para transação nenhuma com o exterior, mas aqui dentro pode circular. E aí dentro daquelas cooperativas de economia solidária circula uma moeda alternativa. E nenhum deles vai dar o braço a torcer e dizer, não, o Hayek tinha razão. Porque eles não querem nem ouvir falar dos austríacos. Já o von Mises, por sua vez, ele relacionava a oferta em moeda a indicadores econômicos. Ele sugeria que tu tinha que buscar esses indicadores para poder efetivamente verificar o que de moeda que você poderia botar sem prejudicar o funcionamento do mercado. Vamos pegar outra vertente? Ó, empreendedorismo. Vai numa escola de administração e você vai ter um monte de gente estudando esse cara aí, Joseph Schumpeter. Ele foi aluno do Ben Baver, foi aluno do Wieser, mas ele se distanciou. Alguma coisa das ideias deles ele manteve, mas ele seguiu o seu caminho, e seguiu o caminho dele de uma maneira tal que ele se tornou o primeiro e o único autor da escola schumpeteriana de economia. Os seus seguidores viraram neo-schumpeterianos, mas nunca você encontrou um schumpeteriano, só ele mesmo. Ele é o cara que criou uma escola, criou discípulos, mas ele não teve pares. Então, o Schumpeter, ele dizia que o empreendedor é o inovador. A noção dos austríacos é um pouquinho diferente. O empreendedor não é só o que inova, o empreendedor é o agente que identifica oportunidades, é o agente que assume riscos para oferecer bens e serviços que as pessoas necessitam. E por isso, por exemplo, os austríacos dizem, olha, empreendedorismo social ou empreendedorismo no setor público, tem um livro famoso que eu li por curiosidade e depois descobri que ele tinha virado moda aqui no Brasil, O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Leiam se tiverem tempo, é divertido. Eu li o livro e disse, como assim o Estado empreendedor? O Estado pode ser empresário, mas não vai ser empreendedor no sentido schumpeteriano. Nem no sentido austríaco. Por quê? Porque o Estado ele tem uma característica bem significativa, que é uma característica que eu comparo, por exemplo, a um molequinho mal criado jogando bola. Todo mundo deve ter tido, quando criança, um amigo que era o dono da bola. Ele chegava ali e dizia, pô, aqui quem é craque? Pô, tu é craque, tu vai jogar no meu time. Aí ele escolhia sempre os melhores. Mas de repente os melhores não conseguiam jogar junto e o time dele estava perdendo. Aí simplesmente pegava, botava a bola debaixo do braço, ó, acabou o jogo. E pronto, ninguém mais jogava bola. O Estado tem essa capacidade. Por quê? Porque ele tem o monopólio da força. Se você dá a ele o monopólio da economia também, então você cai naquela situação. Aproveita enquanto você pode ficar de joelhos. Porque mais dia, menos dia, você vai ser obrigado a ficar de quatro. O empreendedor opera no mercado. Como é que o Estado vai operar no mercado se ele pode simplesmente chegar e dizer, ó, pessoal, o negócio, não estou gostando muito dessa história toda, não. As pessoas estão preferindo empresas privadas ao correio para entregar encomendas. Então, o que a gente vai fazer? Bota a taxação nas empresas privadas lá nas alturas. Aí toda a tarifa de entrega vai custar 4, 5 vezes a do correio. Aí o que a pessoa vai fazer? Pô, vou usar o correio. Não é muito bom. A gente sabe que mais dia, menos dia ele acaba entregando, mas pelo menos custa barato. Então,
Para os austríacos, o empreendedor é mais do que o inovador. Ele é um empresário mesmo, é o cara que bota a roda da economia para girar. E claro, sempre que surge a discussão a respeito da viabilidade ou não do socialismo, vocês vão encontrar alguém que vai usar categorias de pensamento dos austríacos. A ideia do socialismo é uma ideia que atrai muita gente. Muita gente preferiria viver numa sociedade perfeitamente igualitária, onde todo mundo recebesse exatamente a mesma parcela das riquezas nacionais. Além disso, o socialismo atrai os intelectuais. Por quê? Porque os intelectuais tendem a ser pessoas cuja ideia que eles fazem de si mesmos é muito mais generosa do que as ideias que os outros acabam formando deles. Os intelectuais acreditam que podem planejar racionalmente toda uma sociedade. Mas os austríacos já vão começar por aí e vão dizer, tá, tudo bem, um planejamento racional, tranquilo. Mas como é que você vai planejar racionalmente pessoas que teimam em não ser racionais como o livrinho manda? Sem ter acesso a todas as informações também. Não só isso. Um cara que era bem simpático ao planejamento, foi assessor econômico do Roosevelt, depois foi do Kennedy, sempre foi ligado aos democratas. O Galbraith, um economista canadense radicado nos Estados Unidos, ele uma vez visitou a União Soviética, quando ela estava no auge assim, do seu planejamento. Lá ele ficou muito apavorado quando ele descobriu que o presidente do Comitê Central de Planejamento estava terminando os cálculos necessários para o plano quinquenal de 1958 a 1962. 1º de janeiro de 58 a 31 de janeiro de 62. Até aí tudo bem. O problema é que eles estavam no ano de 1963. Os cálculos para elaborar o plano ficaram prontos depois do plano ter sido posto em prática. E isso que o Galbraith era um cara favorável ao planejamento. Como é que os austríacos criticam o socialismo? Ben Baver refutou a teoria do valor do trabalho. Mises mostrou que a falta de informação torna o planejamento impossível. E Hayek mostrou que a falta de conhecimento e os próprios elementos institucionais do sistema socialista o impossibilitam. Então, essencialmente, esses caras aqui criaram a crítica ao socialismo dos austríacos, que até hoje, volta e meia, alguém aparece para tentar refutar. A melhor de todas que eu vi até hoje foi um sujeito, que eu não me lembro exatamente o nome dele, mas para ele mostrar o quanto, por exemplo, Marx era um cara iluminado, ele disse, para vocês terem uma ideia, ele obteve um doutorado com 23 anos. A vontade que eu tinha, se eu pudesse encontrar aquele cara ali na frente, ele obteve um doutorado velho pra caramba, porque ele entrou na universidade com 18 anos. Um doutor em Direito saía da universidade com 21 anos. Por quê? Porque não tinha nem graduação nem mestrado. Ele saía de lá doutor. Então, vai me perdoar, mas o fato de ele ter saído de lá doutor com 23 anos não me surpreende em nada. Pelo contrário, acho que ele ficou velho pra caramba para ser doutor. Tudo bem. Também tem a questão do ciclo econômico. No século XIX, os economistas que estudavam a história disseram, vocês já perceberam que durante uns 5 ou 6 anos a economia estava lá em cima, de repente ela desandou. Passou um tempo, estava lá em cima de novo. Aí vários economistas estudaram o passado e encontraram certas regularidades. 5 anos, 20 anos, 50 anos, e assim por diante. Os austríacos olharam aquilo ali e disseram, gente, a história não se repete regularmente. O que se repete, basicamente, é o seguinte, o governo bota moeda pra caramba na economia, ela reage. O problema é que o consumo e a produção
se estabilizam depois de um determinado momento. Aí ou o governo bota mais moeda na economia, ou ela vai ficar paralisada, vai ficar naquele patamar. Qualquer perturbação desaba. Mas qual é o problema então dele botar moeda na economia? Primeiro problema, quando o governo bota dinheiro na economia, ele nunca é gasto da mesma maneira. Se eu der R$100 para cada um de vocês, se eu gasto no que quiser, de repente, vários vão lá para o happy hour que o Yuri convidou. Outros vão dizer, pô, deixa esses R$100 aqui porque até o final da semana eu tenho almoço garantido. Outros vão dizer, tá, R$100? Vai para o banco, não tem nada para fazer, vou botar no investimento. E pronto. O ponto crucial da crítica austríaca é que ninguém sabe exatamente onde é que esse dinheiro vai parar. E mais ainda, você põe o dinheiro num dia. Você não espera que ele dê efeito no dia seguinte, apesar do livro tradicional dizer que ele vai dar efeito no dia seguinte. Pior, o que vai acontecer? Se todo mundo vai lá para o bar, o dono do bar vai dizer, pô, pessoal, o movimento aumentou. Vamos comprar mais cerveja porque amanhã vai ter mais movimento. Só que o dinheiro já foi gasto. Aí no dia seguinte, todo mundo que foi lá com os R$100 que eu botei na mão de cada um já não vai. Aí o cara vai dizer, pô, o que eu faço com toda a cerveja que eu comprei? Faz uma promoção. E aí, de repente, ele corre o risco até de perder dinheiro. Então, o que acontece? A alocação dos recursos acaba sendo distorcida. Se todo mundo vai lá e todo mundo aqui diz, gente, vamos beber cerveja, o cara vai comprar cerveja. Mas, de repente, quem vai lá amanhã vai chegar e dizer, pô, a cerveja está barata, mas tem uísque? Tem gin tônico? Não tem nada disso, tem cerveja. Então vou procurar outro bar. Alocação distorcida de recursos. É o que acaba acontecendo. Mas o dinheiro ele entra de forma desigual, né? Tipo, existem grandes bancos e empresários que recebem primeiro. Sempre. O dinheiro sempre vai se espalhar na economia de maneira desigual. E o Hayek ia dizer, o mais importante nessa história toda é que o dinheiro entrou, normalmente ele vai para bem de consumo. Quando ele vai para bem de consumo, a indústria de bens de capital demora um pouquinho, mas reage. Só que a indústria de bens de capital tem ciclo de produção longo. Aí ela investe. Quando ela começa a produzir mais bem de capital, o consumo deixou de crescer, deixou de reagir àquela injeção original. E aí pronto, alocação distorcida. Aí tem esse ponto aqui, que os austríacos chamaram fortemente a atenção nos últimos anos. Mas já vinha desde o tempo do Menger, que é a falha da ação coletiva. Ora, na década de 50, um americano chamado Kenneth Arrow disse que se você tiver 3 pessoas com 3 opções diferentes, e cada uma delas tiver uma ordem diferente de preferência, matematicamente é impossível maximizar o bem-estar desse grupo social. Aí, é claro que quando ele anunciou isso aí, um engraçadinho perguntou, tá, e mais de 3 pessoas? Aí eu não preciso demonstrar matematicamente, é só você olhar para a sociedade atual. Mas ele provou matematicamente que com 3 pessoas e 3 opções ordenadas diferentemente, é impossível maximizar o bem-estar. Então, diante disso aí, o Arrow criou o chamado teorema da impossibilidade. O Menger não formalizou matematicamente, mas ele disse, olha, ponha várias pessoas para empreender alguma coisa em comum. Cada uma delas tem preferência diferente, conhecimento diferente e uma percepção diferente. Então, elas podem até chegar num acordo, mas elas vão chegar num acordo que pelo menos um perdeu em relação ao resto. E se esse um perdeu tanto que eles se perguntaram, o que eu estou fazendo aqui? Aí acabou-se o empreendimento coletivo. Estamos nos caminhando para o final da nossa apresentação aqui, e aí nós selecionamos 2 declarações
que são bem interessantes. Esse cara aqui é autor de um livro-texto de macroeconomia muito usado. Ele também tem um livro sobre a Grande Depressão norte-americana, que é assim um dos mais usados nas universidades norte-americanas. Eu não li o livro de macroeconomia dele, mas li uma parte do livro sobre a Grande Depressão. Eu não conheço toda a história da Grande Depressão, mas eu sou obrigado a dizer que não fazia sentido. Pode ser que o livro esteja acima da minha capacidade de compreensão, porque eu não conheço toda a história. Não conheço a fundo a história. Mas ele não fazia sentido. Mas tudo bem. Os preços dos imóveis subiram aproximadamente 25% ao longo dos últimos 2 anos. Embora a atividade especulativa tenha aumentado em algumas áreas, tais aumentos de preços em nível nacional refletem majoritariamente nossos robustos fundamentos econômicos, entre eles um robusto crescimento do emprego e na renda, baixas taxas de juros sobre empréstimos hipotecários, taxas estáveis de formação e poupança das famílias e fatores que limitam o aumento da oferta de imóveis em algumas áreas. Ou seja, os preços dos imóveis nos Estados Unidos em 2005, de 2003 a 2005, tinham subido porque a economia é muito bem obrigada. Basicamente uma Simone Tebet com inteligência econômica. Agora olha esse cara o que ele tinha dito um ano antes. Mark Faulkner, austríaco, autor de alguns livros recentes bem interessantes. O aumento ocorrido na inflação de preços não deveria ter sido nenhuma surpresa, dado que o Fed aumentou a oferta monetária em 25% durante o período 2001-2013. Considerando-se um incentivo governamental a práticas negligentes e frouxas de concessão de empréstimos para a aquisição de imóveis, os preços dos imóveis poderão despencar no futuro, o que gerará grandes falências. Consequentemente, empresas financeiras, inclusive as grandes empresas hipotecárias protegidas pelo governo, Fannie Mae e Freddie Mac, poderão ter que ser socorridas com o dinheiro dos pagamentos de impostos. 4 anos depois, houve o estouro da bolha especulativa no mercado imobiliário norte-americano, que levou a economia à maior crise desde 1929. Aí, o que aconteceu? Ben Bernanke foi premiado com a presidência do FED. Mark Thornton continuou esquecido lá na universidade onde dá aula. Qual é a razão? Existe um incentivo para o Estado a distorcer a economia, né? Na verdade, o Estado ganha distorcendo a economia. Entre um sujeito que vai chegar para o presidente da República, por exemplo, e dizer: cara, põe um freio na injeção de moeda na economia, porque a inflação vai estourar. E um sujeito que vai dizer: injete moeda na economia, que o emprego vai aumentar, o consumo vai aumentar. E a população vai olhar para a tua cara e vai dizer: é Deus no céu e o presidente na terra. Quem é que ele vai ouvir? Quem é que ele vai ouvir? Aí, parafraseando a frase que ficou conhecida na época da presidente Dilma e é repetida a exaustão pelo nosso atual, gasto público é vida. Só que é a vida de quem está no poder que é sugada da vida de quem trabalha para sustentar o gasto público, muitas vezes inútil. Eu digo para vocês, eu não sou exatamente contrário à noção de gasto público por definição. Eu sou contrário ao uso que é feito do gasto público. Isso aí sou. Inclusive, eu digo para vocês, o gasto público, ele parte de um pressuposto muito perigoso. É a ideia de que, por exemplo, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro,
por isso eu tenho que entregar uma parte do meu dinheiro ao governo, tá? Que vai gastar uma parte desse dinheiro consigo mesmo, com o seu funcionamento, e depois ele vai devolver alguma coisa para mim na base de, ó, sozinho você não poderia ter isso aí. Mas se eu não tivesse que pagar pedágio para o governo para esse dinheiro circular daquela maneira para depois voltar para mim, quem me garante que eu não poderia pagar por aquilo? Bom, eu devo dizer agora que, na verdade, o momento dos nossos comerciais, por favor, foi ideia do Yuri, não minha, tá? Na verdade, esse livro que eu escrevi, Indivíduo, Liberdade e Mercado, Introdução à Escola Austríaca de Economia, que foi criado a partir de um curso introdutório que foi lecionado na ESAG em 2019, 2020 e depois em 2023, com a terceira turma, e que um dia ainda conseguirei trazer de volta. Mas é um de vários livros que vocês vão encontrar de introdução à escola austríaca. Fechou? Agradeço a todos pela gentileza de me ouvir.